O terceiro grande erro que uma mãe comete e impede a autonomia do filho é impedir os riscos. É importante saber que a gente aprende através dos erros. É como um bebê, por exemplo, que fica de pé e ele vai começar a caminhar, ele tem que cair. Então, quando a gente está estimulando a autonomia dos nossos filhos, é importante permitir que ele erre. E aí cabe a nós, adultos, avaliarmos de uma forma clara os riscos. E eu sempre gosto de colocar a régua do risco, onde é muito arriscado, né? Onde pode gerar uma consequência muito grave, ou, né, na outra ponta, praticamente sem consequência. E dentro disso, a gente vai olhando essa régua e vai definindo o que nossos filhos podem ou não fazer. Então, por exemplo, é importante que a criança saiba verter a água no copo, né? Então, quando ele tá mais velho, você fala assim, pode pôr o leite no copo e ele derruba tudo, é porque, de fato, lá quando ele era criança, né, muito novinho, não foi estimulado que ele fizesse isso. Foi proibido constantemente que ele fizesse isso. Para que ele faça isso com destreza, ele precisa treinar. E muitas vezes o treinar é através de brincadeiras. Ele vai pedir um copo de água e ele vai querer colocar, né, esse copo, vai ficar vertendo essa água para fazer alguma atividade. E aí você precisa avaliar qual o maior risco dentro disso daí. Molhar o chão? Molhar a roupa? E isso não é um risco que realmente vale a pena ser impedido, né? Que realmente vale a pena você proibir o seu filho de se estimular a própria autonomia. Então, esse risco está mais voltado ali do praticamente sem risco. Um outro risco que a gente pode colocar um pouco mais grave, por exemplo, é a criança pular na piscina ou subir naquele trepa-trepa do parquinho. Eu particularmente tenho muito medo disso, né? Porque eu acho que toda hora vai escorregar o pé dela e ela vai bater o queixo. Isso é algo que realmente me coloca um pouco em pânico. Mas aí, avaliando esse risco que existe dela se machucar ou dela cair na piscina não sabendo nadar, eu, como adulto, preciso entender como diminuir esse risco. Então, por exemplo, vamos falar pro trepa-trepa. Eu tenho que estar do lado, né? Eu não vou fazer isso porque pode ser algo pessoal meu. Eu vejo muitas crianças sozinhas no trepa-trepa e as mães estão ok. Pra mim, isso é muito desafiador. Então, eu vou junto com elas, eu fico do lado, eu deixo que elas vão subindo. Às vezes eu pergunto, quer que a mamãe dá a mão? Sem trazer o pânico pra ela. Olha, é perigoso, não sobe. Não. O medo é meu. Então eu vou e falo, quer que a mamãe dá a mão? Tô aqui do lado. Você vai descer, quer que a mamãe te ajuda? Às vezes você tá com um sapato que pode escorregar, tipo chinelo, por exemplo. Eu não deixo subir, eu peço para que suba descalça. Então eu sou adulto, eu preciso avaliar esse risco. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a piscina. Você pode impedir totalmente seu filho de entrar na piscina? Não é saudável que faça isso. Impedir atividades não vai fazer com que seu filho desenvolva habilidades. Então é importante que, de novo, você avalie os riscos. Olha, meu filho não sabe nadar sozinho, mas se ele afundar a cabeça e levantar, ele está ok. Então o rasinho é ok para ele. Não, se ele afundar, ele não consegue levantar a cabeça, ele ainda não tem habilidade nenhuma de soltar o ar pelo nariz, vai entrar água no nariz, ele pode se afogar, então é preciso uma boinha mesmo no rasinho. Eu vou ter que avaliar esses riscos e eu vou ter que encontrar meios de que eu permita ao meu filho fazer aquela atividade, seja ela qual for, com o menor risco possível. Por exemplo, andar de bicicleta. E uma hora eu vou ter que tirar a rodinha. Como que eu vou fazer isso? Treinando ele na grama, no asfalto? Eu particularmente levaria na grama. O risco de se machucar é menor. E aí a gente vai colocando isso como adultos, avaliando os riscos, mas não impedindo os riscos. Porque quando a gente impede o risco, automaticamente a gente está impedindo o aprendizado. E isso vai dificultar muito a desenvolver a autonomia do seu filho.